Aqueles que estão acompanhando, expondo a Escritura, sabe que estamos fazendo a exposição da carta de Paulo aos Gálatas, e nós entraremos hoje no último capítulo, capítulo 6, mas nós vamos ler nesta noite, no capítulo 5, a partir do verso 25. Capítulo 5, verso 25, e iremos até o 5º versículo do 6º capítulo. O nosso tema tem a ver com a diferença que o Evangelho faz em nossos relacionamentos, o poder do Evangelho nos nossos relacionamentos. E assim está escrito na Santa Palavra de Deus. Verso 25. Se vivemos no Espírito, ou seja, no Espírito Santo, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Até aqui. Vamos orar. Deus querido, essa é a tua palavra é a verdade. Esta palavra foi inspirada pelo Espírito Santo. E nesta hora nós rogamos a bênção do Senhor, a bênção do Espírito Santo, do Mestre Divino, para nos ensinar, nos iluminar os olhos do coração, nos trazer entendimento, e que o Senhor incline o nosso coração, sempre tão teimoso, o Senhor incline o nosso coração à obediência, e dá que, ao sairmos daqui, Senhor Deus, vivamos uma vida digna da vocação a que fomos chamados. Rogamos a Tua bênção sobre cada querido, cada querida aqui presentes, também aqueles que estão nos acompanhando virtualmente, que o Senhor visite a cada um. Aqueles que estão no leito, convalescendo, estende a Tua mão poderosa, Senhor, afofa o leito e cura também conforme a Tua vontade, para o louvor da Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, quero começar com algumas perguntas, né? Que diferença faz o Evangelho em nossos relacionamentos? O que mudou na nossa vida quando cremos no Evangelho? Quando o Senhor nos chamou, quando Ele mudou a nossa vida, nos deu um novo coração, quando Ele inclinou a nossa vontade à Sua vontade, quando Ele perdoou os nossos pecados, nos lavou com o sangue de Jesus, nos justificando diante do Deus Santo, quando Ele nos selou com o Espírito Santo, o que mudou na nossa vida? De que maneira o Evangelho afeta o modo como você se vê em relação àqueles que o cercam? E uma outra pergunta, e como você vê os outros em relação a si mesmo? O que é que o Evangelho faz nessa nossa relação uns com os outros, né? Queria começar com um testemunho de Francis Schaeffer. Francis Schaeffer teve uma experiência muito profunda com o Senhor, depois de 10 anos de convertido. Quando ele tinha 10 anos de convertido, ele enfrentou uma crise. E ele então parou onde estava e fez o caminho de volta. Ele era originalmente um agnóstico.
Então ele voltou ao agnosticismo. Ele se refugiou lá nos Alpes suíços, em um local mesmo simples, e ele levou a palavra e livros e o caderno para várias anotações. Ele disse que aquele tempo foi um tempo muito difícil para ele e para sua esposa Edith. E ele então foi iluminado, dirigido, conduzido pelo Espírito de Deus, e ele chegou a algumas conclusões. A palavra de Deus é a verdade, o Evangelho é a verdade, o cristianismo é verdadeiro, Jesus Cristo é verdadeiro. E foi daí que surgiu L'Abri, lá na Suíça, que tinha um slogan: respostas francas a perguntas honestas. Porque pessoas de vários lugares do mundo foram para L'Abri, com as suas crises, com as suas dúvidas, a fim de encontrarem resposta. Inclusive, ele resume essa experiência em um livro que eu queria até recomendar a leitura. O livro é Verdadeira Espiritualidade, Francis Schaeffer. Sem dúvida nenhuma que esse livro vai causar um impacto na sua vida. Mas no próprio livro, ele diz logo no início, o que foi que causou essa crise nele. É que quando ele começou a olhar para a igreja, ele não viu na igreja aquilo que o Evangelho, que a Bíblia diz que o Evangelho promove. Ele olhou para a igreja, ele olhou para os relacionamentos e ele não viu na experiência das pessoas, na convivência, aquilo que o Evangelho diz que deve ser a igreja de Deus, a convivência de Deus. E quem sabe estou falando aqui hoje à noite a pessoas que já enfrentaram essa crise também. É certo, queridos, que nós sabemos que não há uma igreja perfeita. Nós não temos também uma igreja sem problemas. A grande questão de a igreja ter problemas é que ela é formada por pecadores salvos em Jesus, mas pecadores ainda, né? Porque também na igreja nem todos têm a mesma maturidade, nem todos cresceram espiritualmente, amadureceram. E também na igreja nem todos são convertidos, verdadeiramente convertidos. Como Jesus deixou claro na parábola que contou do semeador. Alguns emocionalmente abraçam a fé, mas diante das primeiras dificuldades abandonam a fé. Outros também abraçam a fé, mas os cuidados do mundo, a preocupação com as riquezas, todas essas coisas fascinam as pessoas e elas simplesmente abandonam a igreja, não é? Mas sem dúvida nenhuma, e nós cremos assim porque está na palavra de Deus, o Evangelho é o poder para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E o Evangelho é o próprio Senhor Jesus. O Evangelho é redentivo. O Evangelho é transformador. A Bíblia mostra isso e a história da igreja nos dá esse testemunho. Onde o Evangelho da graça chegou, houve transformação. A história da igreja mostra isso claramente. Queria ler um pequeno trecho de Tim Keller. Ele escreveu em um comentário devocional da Carta aos Gálatas, ele diz assim: só o Evangelho faz com que não nos sintamos nem autossuficientes demais, nem inferiorizados, e tão ousados quanto humildes. O Evangelho tem esse poder, né? Nem nos transforma em pessoas autossuficientes, nem em pessoas inferiorizadas. Mas o Evangelho é poderoso para nos tornar pessoas ousadas, porém humildes. E ele conclui dizendo: em vez de nos compararmos com aqueles que estão acima ou abaixo, por causa de Cristo, olhamos para a nossa própria responsabilidade de tomar o que temos e somos e oferecê-lo a Deus em sacrifício de gratidão pelo que Cristo fez. É isso que o Evangelho faz. O que temos e o que somos, aquilo que recebemos do Senhor,
nós oferecemos ao Senhor como expressão de gratidão, e nós nos colocamos nas mãos do Senhor para servirmos aos outros. E que seja assim, queridos irmãos, para a glória de Deus. Olhando aqui para o nosso texto, essa passagem bíblica é muito curta, mas ela está repleta de princípios práticos para o relacionamento com outras pessoas e particularmente com os nossos irmãos na fé. Olhando aí na sua Bíblia, veja aqui em Gálatas 5, de 16 a 25, que já estudamos, o apóstolo descreveu aqui o conflito cristão entre a carne e o espírito, essa guerra civil interna, e ele mostra qual o caminho da vitória: a crucificação da carne, do velho homem, e o andar no espírito. É a mortificação do pecado e o andar no Espírito Santo, sendo guiados pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Esse é o caminho da vitória. E no texto que lemos nessa noite, Gálatas 5, 26 até 6, versículo 5, Paulo descreve aqui um dos resultados práticos dessa vitória, né? Ele trata dos nossos relacionamentos pessoais, especialmente com os nossos irmãos da congregação. Então, para o primeiro ponto, eu vou reler aqui os versos 25 e 26. É isso que diz: se vivemos no Espírito Santo, andemos também no Espírito. E o verbo andar aqui fala de procedimento, de conduta, de postura, de ações, reações, motivações, palavras, valores, o que é prioridade na nossa vida. Então isso é o andar. É isso que ele está dizendo claramente: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Vou chamar a atenção para esses dois verbos, provocar e invejar. Vejam que esse texto que lemos tem uma importante semelhança com o texto de Efésios 5, 18 a 21, que eu li no início. Lá em Efésios 5, 18, nós lemos o imperativo: enchei-vos do Espírito. Mas ele fala também de relacionamentos, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando de coração ao Senhor, e diz: sujeitai-vos uns aos outros. Essas duas passagens mostram que a primeira grande evidência do que significa andar no Espírito Santo não é uma experiência mística particular, mas o nosso relacionamento prático de amor com as outras pessoas. E vale lembrar que o primeiro aspecto do fruto do Espírito é o amor. Esse é o primeiro aspecto do fruto do Espírito. Então vou dividir essa exposição em duas partes. Primeira parte, falar do aspecto negativo, e na segunda parte, falar do aspecto positivo. Então, o aspecto negativo: como nós não devemos tratar os outros. A nossa conduta com os outros é determinada pela opinião que temos de nós mesmos. Então veja bem, a nossa conduta com os outros é determinada pela opinião que nós temos de nós mesmos. Quando nós somos presunçosos, ou nós provocamos os outros, ou nós invejamos os outros. Não tem jeito. Se somos presunçosos, se temos uma imagem distorcida a nosso respeito, ou provocaremos as pessoas, ou invejaremos as pessoas, A palavra que aparece aqui, que é utilizada pelo apóstolo Paulo, esse adjetivo grego, fala de uma pessoa cuja opinião de si mesma é uma opinião falsa, que ele usa aqui a palavra vanglória, é uma opinião falsa. É alguém que acalenta uma ilusão acerca de si mesma, ou alguém que é absolutamente convencido. Ele se acha
mais do que deveria se achar, né? Aliás, estava até lendo um livro essa semana, né? Era até uma coletânea, e ele mostra um pregador pedindo a um irmão em Cristo: irmão, ore por mim, para que eu não seja ninguém, né? E o irmão, antes de começar a orar, respondeu a ele: mas você não é ninguém, né? Na verdade, queridos, Cristo é tudo em nós, né? Nós somos o que somos pela graça de Deus, né? Então, esse ensino de Paulo é claro: quando nós somos presunçosos, ou nós provocamos os outros, ou desafiamos os outros, ou nós invejamos os outros. Vamos ver isso na prática, né? Então, primeiro o verbo provocar. Estudando sobre esse verbo, percebi que ele é raro no Novo Testamento. E literalmente ele significa desafiar alguém para uma competição. Na verdade é o seguinte: eu me considero tão superior a você que eu quero desafiá-lo, exatamente para que você veja o quanto eu sou superior a você, né? Isso não é presunção, né? E olhe de novo para o texto, vamos lá. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros, né? De um modo geral, nós adotamos uma dessas duas posturas, né? Ou nós provocamos, ou nós invejamos, isto é, se não estivermos andando no Espírito, se não estivermos andando no Espírito de Deus. E o verbo invejar aqui significa: eu invejo aquilo que o outro tem, e eu gostaria que ele não tivesse o que tem. Isso é invejar. O invejoso, ele não se alegra com a vitória do outro, né? Então, se alguém conta uma bênção, uma vitória, algo que alcançou, o invejoso não se alegra. Ele pode até, talvez, falsamente sorrir, dar um abraço, mas ele não se alegra, porque lá no íntimo ele está dizendo: por que você e não eu, né? Então, ele nem se alegra com a vitória do outro e ele fica desejando a posição do outro. E a Bíblia mostra claramente que essas duas formas são formas de orgulho, né? Isso é presunção, isso é orgulho, mas muito diferente é andar no Espírito, né? E eu queria ler de novo aqui, agora John Stott. John Stott diz assim: o verdadeiro relacionamento cristão é governado não pela rivalidade, mas pelo serviço. A atitude correta para com as outras pessoas não é: eu sou melhor do que você e vou prová-lo, e nem você é melhor do que eu e eu não gosto disso. Mas você, veja o que significa andar no Espírito, né? Você é uma pessoa importante, com direitos próprios, porque Deus fez você a própria imagem dele, e Cristo morreu por você, e eu tenho a alegria e o privilégio de servi-lo. Não é bem diferente, queridos? É isso que faz o Evangelho. Somente pelo Evangelho é possível andar no Espírito, porque se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele, e é pelo Evangelho. O Evangelho trabalha com esse nosso coração que é enganoso, que é desesperadamente corrupto. Eu vou dar exemplos aqui de pregadores, né? Talvez vocês já tenham ouvido essa ilustração. Um pregador subiu ao púlpito cheio de si, e ele desceu abatido, porque a pregação não fluiu, não foi uma coisa boa. E uma pessoa experiente lá na congregação disse: pregador, se você tivesse descido do jeito, se você tivesse subido da maneira como você desceu, você teria descido da maneira como você subiu. Queridos irmãos, nosso coração é enganoso, e eu queria que a gente nesse momento fizesse uma varredura no coração à luz da presença de Deus, sendo guiados pelo Espírito de Deus.
quantos conflitos há, até mesmo dentro da família, porque um irmão foi mais bem-sucedido do que o outro, e há um conflito por causa da inveja, não há uma alegria pela vitória do seu irmão. E quando isso acontece na congregação dos santos, isso é uma tragédia, queridos, porque a Bíblia diz que nós somos uma família, nós somos irmãos, nós somos membros uns dos outros. A Bíblia diz que quando um membro do corpo sofre, todos sofrem com ele, quando um se alegra, todos se alegram com ele. Então nós devemos aprender a nos alegrarmos com os que se alegram e a chorar com os que choram. Nós somos irmãos, queridos. O Evangelho é poderoso para mudar realidades, para mudar famílias, para mudar vidas, para transformar vidas. Pessoas ensimesmadas, elas passam a ser cheias do Espírito Santo e a manifestar na vida o fruto do Espírito Santo. Olhem para o apóstolo Paulo, escreveu essas palavras. Ele dá esse testemunho na primeira carta a Timóteo, e ele fala da misericórdia de Deus que eu havia alcançado, da graça de Deus. Ele disse: noutro tempo eu fui insolente, blasfemo, perseguidor, mas eu obtive misericórdia, eu fiz na ignorância. E que mudança na vida de Paulo, queridos, aquele homem que arrastava os cristãos, homens e mulheres, e incrível, os obrigava a blasfemar do Senhor Jesus, né? Um homem insolente foi quebrantado, foi feito uma nova criatura, a ponto de ele dizer: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele viveu pela fé no Filho de Deus, e a sua vida foi marcada pela glória ao Senhor, pelo serviço santo, pela dedicação, pela humildade, porque um homem cheio do Espírito, uma pessoa cheia do Espírito, manifesta o caráter do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, queridos, é isso que faz o Evangelho. O Evangelho acaba com a rivalidade, o Evangelho promove a comunhão, o Evangelho acaba com essa disputa, quem é maior, quem é melhor, quem é mais importante. O Evangelho muda a nossa maneira de ver, de enxergar as pessoas, né? E nós precisamos dessa exortação. Paulo escreveu a carta aos Filipenses e exortou duas irmãs, membros da igreja de Filipos, capítulo 4 da carta aos Filipenses. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Então, queridos, que Deus promova em nós essa mudança poderosa, né? Nos livrando dessa vaidade, dessa presunção, né? Nem nos considerando superiores aos outros e nem invejando os outros, né? Mas como cooperadores. Mas agora eu queria destacar nos versos de 1 a 5 os aspectos positivos. Como é que nós devemos tratar as pessoas, especialmente os nossos irmãos, na convivência, né? E nesses 5 versículos, eu queria chamar a sua preciosa atenção, porque é tão valioso aqui o ensinamento de Paulo. Ele fala de como restaurar espiritualmente um irmão e como ele deve ser tratado na igreja do Senhor Jesus. Um irmão que caiu, como ele deve ser tratado e como ele deve ser restaurado. O que Paulo trata aqui é como ajudar o irmão que venha a cometer um determinado pecado. Então vou elencar aqui alguns pontos. O primeiro, e isso é importante, olhe comigo o verso 1, capítulo 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com o espírito de brandura e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Veja que Paulo aqui está falando para a igreja. Ele usa aqui esse vocativo, irmãos. Isso é uma evidência de que ele está se dirigindo à igreja. Então, escute bem o que quero dizer, olhando para você. Nenhum cristão
nenhum cristão, por mais piedoso, verdadeiro que seja, nenhum cristão, ainda que habitado pelo Espírito Santo de Deus, nenhum cristão é perfeito. E cada um de nós pode tropeçar e cair. 1 Coríntios 10, versos 12 e 13. Quem pensa estar em pé, cuide que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, na vida de um cristão, o pecado tem de ser acidental, algo que o apanhe de surpresa. João escreveu na sua carta, primeira carta, capítulo 2, filhinhos, não pequeis. Se porventura alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Queridos, aqui esse texto nos alerta à necessidade de vigilância. Quem pensa estar em pé, cuide que não caia. Lembram-se das palavras de Jesus com seus discípulos, Mateus capítulo 26, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está preparado, mas a carne é fraca. Quando Jesus falou, o espírito está preparado, uma outra versão diz, o espírito está pronto. Significa que nossos pecados foram perdoados, que nós somos reconciliados com Deus, que nós somos aceitos como filhos de Deus, nós fomos justificados, mas ainda nós temos uma natureza pecaminosa, queridos. Nós somos libertados da culpa do pecado, do poder do pecado, mas nós ainda não estamos livres da presença do pecado. Então, nenhum servo de Deus, nenhum, pode baixar a guarda. Por isso que nós precisamos fazer uso constante dos meios de graça, da palavra, da oração, do culto, dos sacramentos, da comunhão com os irmãos. Hebreus capítulo 10, 25 diz, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. É na comunhão dos santos, no corpo de Cristo, que nós somos fortalecidos mutuamente e que podemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então, a vigilância é necessária para que o pecado não nos surpreenda, né? Então, primeira verdade desse aspecto positivo é que nenhum de nós está imune à queda. O Senhor nos tem dado todos os recursos para uma vida cristã vitoriosa. Se você ler, o tempo não permitirá agora, mas anote aí para fazer uma leitura depois do capítulo 1 da segunda carta de Pedro. Quem sabe sua leitura hoje antes de dormir. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Ele fala que o Senhor já providenciou todos os meios para que nossa vida cristã seja uma vida vitoriosa. Segunda verdade, segundo aspecto que eu queria destacar aqui, queridos, que nós temos um alvo. O nosso alvo é a perfeição. Esse é o alvo. Palavras do Senhor Jesus, no Sermão do Monte. Sede perfeitos, assim como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mateus capítulo 5, verso 28. Todavia, queridos, o fato de ser o nosso alvo a perfeição, isso não quer dizer que nós vamos alcançar a perfeição neste mundo, nessa vida. Nós devemos sim crescer a cada dia na graça, no conhecimento do Senhor Jesus, mas nós não alcançaremos a perfeição aqui. Como eu disse há pouco, nós não estamos livres ainda da presença do pecado, mas nós devemos estabelecer um alvo. Nós queremos olhar para esse alvo, queremos ser cada dia mais parecidos com Cristo Jesus. Embora devamos procurar de todo o coração agradar a Deus e busquemos ser perfeitos em tudo, ainda assim
conviveremos até o último dia da nossa vida com a natureza pecaminosa. É uma luta, você sabe disso. É uma luta, né? Então, não devemos nos surpreender quando, infelizmente, um crente cai em alguma falta, embora o que cada um de nós pretende que não caia ninguém, mas há uma possibilidade que isso aconteça. Por isso nós precisamos de vigilância e nós precisamos estabelecer um alvo de crescimento espiritual, de sermos mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Agora, olhando aqui em termos práticos, né, Paulo está dizendo como proceder. Um irmão foi surpreendido e caiu. Como proceder? O que a Bíblia nos ensina, né? Se alguém na igreja foi surpreendido em alguma falta, o que a igreja deve fazer? Vejam para o texto, né? Vou ler de novo o verso 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês, que são espirituais, restaurem essa pessoa. Aqui é uma pergunta, né? O que Paulo quis dizer como espirituais, né? Há pelo menos duas linhas aqui de entendimento. Alguns reconhecem esses espirituais como pessoas de maturidade espiritual, gente de vida irrepreensível, gente que anda com Deus, gente que tem piedade cristã, gente que vive pela graça de Deus a palavra. Então, pessoas que são uma referência. Então seriam esses os espirituais. Mas há uma outra linha que diz o seguinte: os espirituais representam os líderes da igreja, aqueles que devem cuidar do bem-estar espiritual das pessoas, né? Então seriam esses aqui os espirituais, né? Talvez a posição mais madura seja essa, né? Numa igreja você ter aqueles que diante de Deus, debaixo da autoridade de Deus, eles tratem dessas questões. Mas sejam irmãos maduros na fé, de vida irrepreensível, ou os líderes da igreja, é importante entender o que a Bíblia diz que deve ser feito. Se alguém caiu, se alguém for surpreendido em alguma falta, há uma versão, a versão corrigida, se algum de vocês estiverem com ela aí, que diz exatamente isso: corrijam essa pessoa. Aqui na nossa versão NAA diz: restaurem essa pessoa. Então, o que significa dizer na prática que o irmão que pecou e caiu e desobedeceu e transgrediu, ele deve ser colocado no caminho certo. É essa a instrução da Bíblia. Ele precisa ser corrigido, ele precisa ser restaurado. Ele não pode ser simplesmente jogado para lá, abandonado, mas corrigido e restaurado. E esse é um cuidado que deve ter a igreja do Senhor, o corpo de Cristo. Paulo dá algumas instruções aos Tessalonicenses, igreja que ele plantou na segunda viagem missionária, no capítulo 5. Ele fala sobre o procedimento adequado em cada situação. Os insubmissos, os insubordinados, literalmente aqueles que estão fora do passo, cuja conduta é reprovável, esses devem ser admoestados. E literalmente a admoestação é convencer o outro de que ele está errado, à luz da palavra de Deus. Mas ele diz mais: os fracos devem ser amparados, os abatidos, desanimados, devem ser consolados, e nós devemos ser longânimos para com todos. Então, a pergunta prática aqui é: como corrigir um irmão? Vejam, nós estamos falando aqui de relacionamentos, o que o Evangelho faz, como ele transforma os nossos relacionamentos. Paulo está falando aqui para a igreja, ele, como eu disse, ele usa aqui o vocativo irmãos, e irmãos, embora essa palavra tenha se tornado tão comum no nosso dia a dia, mas no primeiro século, para a igreja, irmão era uma palavra que falava de fraternidade. Irmão significa dizer que você é um comigo,
que a sua alegria é a minha alegria, a sua tristeza é a minha, a sua dor é a minha dor, a sua necessidade é a minha necessidade. Isso é o que significa ser irmão. E é um resgate que precisa ser feito pela igreja contemporânea, não é? Então, a pergunta prática agora é: como corrigir alguém que foi surpreendido em alguma falta? Porque a palavra de Deus diz aqui que essa pessoa deve ser restaurada. Então, alguns passos práticos aqui. Primeiro, chamar esse membro da igreja, homem ou mulher, que cometeu essa falta. E a primeira coisa é instruir essa pessoa com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa regra infalível de fé e de prática. Ela ensina o que devemos crer acerca de Deus e como devemos viver para agradar a Deus. Então, primeiro, chamar essa pessoa com a palavra de Deus, né? A fim de mostrar em que consiste a falta dessa pessoa. Às vezes, porém, essa palavra inicial não basta. E aí é preciso confrontar o faltoso e mostrar que ele tem que assumir as consequências do seu erro. E é preciso aprofundar. Algumas faltas têm consequência apenas para a pessoa. E Deus, obviamente, sempre Deus, né? Mas há ocasiões em que essa falta envolve outras pessoas que são machucadas, né? E nesses casos, corrigir o irmão significa levá-lo a reparar o erro, a pedir perdão, a se reconciliar, a devolver o que tirou. Então, alguns pecados exigem reparação. E a pessoa não apenas confessará o seu pecado a Deus, mas se reconciliará com alguém, fará uma reposição. Não é o caso aqui, mas só para ilustrar, quando Jesus converteu Zaqueu, aquele cobrador de impostos, ele disse: se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituirei 4 vezes mais. Ele teve uma mudança profunda ali no seu coração e ele entendeu: minha vida, minha conduta até agora está exigindo uma reparação. E ele queria colocar em ordem a sua vida. Agora, há ainda casos em que uma medida mais séria se faz necessária, né? Começa com uma advertência, mas se esse membro se mostra rebelde, ele não quer consertar os seus caminhos, né? Então, ele não pode continuar na comunhão do povo de Deus, né? E não havendo arrependimento, não havendo mudança de vida, se a pessoa é contumaz, não quer ouvir, rejeita a palavra de Deus, então o caminho é da exclusão. Agora, queridos irmãos, Paulo nos ensina aqui sobre atitudes que devem caracterizar essa correção. Como corrigir o faltoso? Irmãos, vós que sois espirituais, corrigiu. Mas como essa correção? Primeiro, ele usa aqui espírito de brandura. A primeira palavra é brandura. Não palavras ásperas, censuras violentas, atitudes rudes, né? E aqui a razão é que nós partimos de um pressuposto de que o faltoso é um irmão na fé. Então, espírito de brandura. Segunda atitude, Paulo diz que nós devemos cuidar de nós mesmos. Nós devemos nos guardar para que não sejamos tentados. Então, quando alguém cai em pecado na igreja, não é para que todo mundo fique falando, e hoje com redes sociais as coisas se espalham rapidamente. Não, queridos, é para que o infrator ele seja tratado na presença de Deus, à luz da palavra de Deus. O objetivo aqui é restaurá-lo, é corrigi-lo, é colocá-lo de volta no caminho. Mas a Bíblia diz: cuidado, cuidado, para que você também não caia. Nós precisamos da graça de Deus, dizer: Senhor, misericórdia, tem misericórdia de mim, sustenta a minha vida, Senhor, dá-me graça, para que eu seja encontrado fiel. Paulo continua, leio agora o verso 2.
levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Isso é igreja, queridos. Assumir o fardo do outro. Levai os fardos uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, nessa perspectiva, se um irmão foi surpreendido em uma falta, quais seriam os fardos? As tristezas causadas pela culpa. As tristezas são avassaladoras, né? As tristezas causadas pela culpa, a angústia, o sofrimento que o pecado traz. E a Bíblia está dizendo que nós devemos então levar as cargas uns dos outros, à luz da palavra de Deus, sendo dirigidos pelo Senhor. Nós devemos nos colocar no lugar dessa pessoa, né? Estendendo a ela a mão da restauração. E quarta atitude é a da humildade. Vejam os versos 3 a 5. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir. Então terá motivo de se gloriar unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Oh, queridos, como é fácil nos colocarmos numa posição de superioridade quando vamos corrigir alguém, não é? Se vamos corrigir alguém é porque não estamos no pecado. E como é fácil nós olharmos para o outro, aquele que infringiu, o infrator, aquele que pecou, que se desviou do caminho. Como é fácil nós olharmos para a pessoa de cima para baixo, nos considerando superiores, quando na verdade nós deveríamos clamar na misericórdia, porque se estamos em pé, é pela graça de Deus, é pela misericórdia de Deus, é Deus quem nos tem sustentado. Então, com humildade, queridos irmãos, é como se a pessoa tivesse caído e nós estamos aqui numa posição superior, né? Olhando a pessoa de cima para baixo, né? Vou ler de novo o verso de número 4. Que cada um examine o seu próprio modo de agir, né? E aí eu coloco para vocês aqui uma questão. Existe uma contradição entre os versos 2 e 4, porque o verso 2 diz, levai as cargas uns dos outros. E o verso 4 diz, cada um levará o seu fardo, a sua própria carga, não é? Será que há contradição? Bom, nós precisamos partir de um pressuposto seguinte: não há contradição na Bíblia, né? O livro de Deus. Às vezes nós não compreendemos e nós precisamos da graça, da iluminação do Espírito Santo. Então podemos afirmar que não existe aqui uma contradição entre os versículos 2 e 4. Possivelmente, o apóstolo Paulo aqui no versículo 4, ele está se referindo ao dia do juízo, né? Perdão, verso 5, 2 e 5. Cada um levará o seu fardo. O apóstolo está se referindo aqui ao dia do juízo, quando Deus vai nos responsabilizar individualmente por aquilo que Ele nos concedeu. Naquele dia, Deus recompensará cada um de acordo com as suas obras. Naquele dia, todos prestaremos contas a Deus. Eu e você, naquele dia. Todos nós, sem exceção. Queridos, eu concluo com uma breve aplicação. Infelizmente, a prática da restauração ou da correção que é ensinada por Paulo tem sido rara entre os cristãos, infelizmente, né? Há tantas situações vexatórias, né, no trato do pecado, mas nós precisamos recorrer às Escrituras Sagradas. Por que estamos aqui nos expondo às Escrituras? Porque nós queremos andar segundo as Escrituras, porque a palavra de Deus é regra de fé, sim, mas ela é também regra de conduta, ela nos ensina. Quando Paulo escreveu a Timóteo a respeito da igreja, que ele chama de a igreja de Deus, coluna e baluarte da verdade, ele escreve ao jovem pastor Timóteo dizendo para que vocês saibam como proceder na igreja de Deus, que é coluna e baluarte da verdade.
Irmãos, sigamos o caminho estreito da correção e entendamos o seguinte: na vida cristã é tudo pela graça. Nós somos salvos pela graça maravilhosa, nós somos sustentados pela graça de Deus. Os reformados, eles creem numa doutrina que é chamada de perseverança dos santos. Significa dizer que uma pessoa verdadeiramente convertida, se ela confessou a Jesus com a boca e no coração creu que Deus ressuscitou dentre os mortos, o ressuscitou dentre os mortos, essa pessoa será salva. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo diz, Efésios capítulo 1, falando sobre a graça de Deus manifestada em Cristo Jesus, e lá, versos 13 e 14, ele diz: vocês ouviram o evangelho da verdade, vocês creram no evangelho da salvação e foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança. Em outras palavras, o Espírito Santo é o selo, ele é a garantia de que nós somos do Senhor, de que nós pertencemos ao Senhor. Jesus disse que ninguém poderá nos arrebatar das suas mãos. Como disse um velho pregador, nenhuma gota do sangue de Jesus será desperdiçada. Agora isso é obra de Deus. Por que é que nós perseveramos? Porque o Senhor é quem nos sustenta, Ele é quem nos mantém. Louvado seja o nome do Senhor, não é? Porque nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oh, meus irmãos, cremos assim? Que seja assim, pela graça e pela glória de Deus. Então, resumindo, que nós vivamos uma vida cristã digna do Senhor. Lembram-se do início, quando eu falei sobre Franz Schaeffer, um homem preparado, um homem estudioso, conteudista, tornou-se um cristão tão frutífero para a glória de Deus, mas quando ele olhou para a igreja, e ele viu, aquilo que a Bíblia diz, que deve ser a igreja do Senhor, eu não estou vendo essa realidade, ele entrou numa crise. Vivamos o Evangelho, queridos irmãos, sejamos vigilantes, vigilantes. O inimigo vive ao nosso derredor, procurando uma oportunidade para nos tragar, mas a Bíblia diz: andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Nosso velho homem está aqui, querendo colocar as unhas de fora, né? E a gente pode dizer, em nome de Jesus, velho homem, você já foi crucificado com Cristo, né? Eu não tenho mais nenhuma relação com você, eu sou de Cristo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Que Deus nos dê a graça de olharmos para os nossos irmãos também com os olhos do Senhor, com misericórdia e compaixão. Que Ele nos abençoe, queridos. Amém.